Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de correr a chapada em andança programada para fazer a catança do gado e formar uma boiada ajeitada, a comitiva do Terra Viva DBO na TV está preparada para mais uma jornada viajadeira e anuncia, para começar a função, a apresentação da nossa prosa brideira do dia. A renovação do rebanho na fazenda, seja na cria ou na aquisição de animais para engorda e terminação, é uma situação que exige dos companheiros e companheiras boiadeiros ciência e sabedência a respeito das melhores combinações para dar atendimento aos diferentes requerimentos genéticos e até estéticos de cada propriedade. Pois então, reconhecendo que este é um serviço de alto grau de dificuldade, para acudir o amigo pecuarista nessa hora, a gente criou e apresenta agora a nossa sessão chamada Raças e Cruzamentos, que está na responsabilidade do zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio de Patrocínio, nas Minas Gerais, mandada pelo nosso companheiro boiadeiro Valdeir Ferreira. Ele tem lá na fazenda uma base de fêmeas Guzerá e está querendo saber quais raças, além do Angus, podem ser usadas sobre essas matrizes para ter um bom rendimento para entrar em programas de carne de alta qualidade. Pois então, sendo esta a questão, estando já feita a perguntação, a gente sai de banda para escutar o que é que o Zadra vai falar. Olá, Valdeir. Boa pergunta sua. Bem, quando a gente vai falar de carne de qualidade, nós precisamos pensar em raças que, além de trazer um bom rendimento de carcaça, elas também vão dar carne de qualidade, que significa maciez e mármore, né? Marmoreio, um certo marmoreio grill que nós estamos acostumados. Muito bem, então, como que a gente pode pensar em termos de raças, seja taurinas europeias ou taurinas asiáticas? Mas a gente tem que pensar, logicamente, numa raça taurina, né? Como você mesmo falou, além do Angus, qual raça que eu posso usar para se fazer carne de qualidade? Muito bem, das europeias, realmente é a Angus que mais tem trabalhado essa característica mármore, né? Ou marmoreio, como você fala. Então seria a primeira opção, utilizando touros com altas depths de peso, além de peso, altas depths de mármore, de marmoreio, que aí você tem uma chance maior de fazer esses animais de um bom marmoreio, com carne de bom marmoreio. Lembre-se que o marmoreio ou o mármore, ele vai depender também de nutrição. Não são só apenas as raças que vão determinar essa característica. Bem, além do Angus, você tem o Wagyu ou o Akaushi, que são raças japonesas que imprimem muito mais mármore que outras raças. Você poderia fazer então um meio sangue com Guzerá de Akaushi ou então de Wagyu, porque essas raças realmente você vai produzir um gado com mais mármore. Mas lembre-se, tudo vai depender também da nutrição. O que a gente sempre preconiza é que você use primeiramente uma raça que, além de ter carne de qualidade, tenha fêmeas boas para se tirar uma cria. Aí você pode fazer um tricross com uma raça adaptada ou uma outra raça de mármore também. Se você tiver um animal, se for fazer um super precoce, por exemplo, uma opção é fazer a meio sangue Angus, que eu chamo da rainha da pecuária, porque você tira uma cria dela e ainda a abate com maciez e carne em programas que pagam prêmio por ela, por essa fêmea até 30 e poucos meses. E aí você faz um tricross com Wagyu e logo após a desmama você vai prender esses bezerros para que eles sejam confinados por acima de 200 e poucos dias para ter um mármore adequado para um mármore grill que a gente está acostumado com essa carne aí, um mármore grill, né? Um mármore médio, ok? Então, a minha sugestão, se você for aproveitar meio sangue, você faz a F1 Angus com DEP de alto mármore e aí utilize o Wagyu ou a Akaushi sobre essas fêmeas meio sangue Angus. E aí sim, você desmamou, já leva direto ao coxo, porque esse animal, ele é um animal adequado para o frio, e quando você dá comida, você substitui o conforto térmico dele, vamos dizer assim, e ele vai muito bem fazendo um super precoce com alto mármore, ok? Espero ter respondido sua pergunta, Valdeir. Um abraço a todos, aqui direto da Anameira.
Mais de 16 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições de Presidente Prudente, aqui no oeste do estado de São Paulo, durante os 5 dias da FEICORT 2025. O evento reuniu pecuaristas e especialistas do Brasil inteiro e do estrangeiro. E o resumo da feira é a confirmação da extraordinária importância da agropecuária para a economia brasileira. Confira. Visitantes de vários países acompanharam a programação técnica e as novidades da cadeia produtiva da carne. Entre eles, o produtor e agroempresário paquistanês Mohammed, que atravessou o mundo em busca de soluções para levar a pecuária do seu país. E comparando com a agricultura que fazemos no Paquistão, quando eu cheguei aqui, percebi que vocês estão fazendo um trabalho incrível na agricultura, muito eficiente em custos, muito bem organizado. Isso foi um grande aprendizado para mim, como paquistanês, para aprender aqui e tentar aplicar essas estratégias no Paquistão. Durante a cerimônia de abertura, o governo estadual anunciou a doação do recinto Jacob Tozelo ao município de Presidente Prudente. A gente fez a cessão desse espaço aqui para a prefeitura. Então isso é um sinal que a FEICORT veio para ficar, todo ano a gente vai ter, e aqui no nosso oeste. A região concentra o maior rebanho bovino do estado. São 1,6 milhão de animais. E esse potencial ficou evidente na pista de julgamentos com mais de 500 animais de 9 raças diferentes, sendo avaliados em provas técnicas e desfiles. O dobro de pecuaristas que visitaram a feira no ano passado, o dobro de expositores, uma estrutura moderna, as melhores palestras. A FEICORT também abre as porteiras à pecuária leiteira. Essa daqui é a Isa. É uma vaquinha que faz parte de uma ação do Instituto de Zootecnia, que faz uma espécie de raio-x da pecuária leiteira em todo o estado de São Paulo. Pelo menos 200 produtores já foram atendidos pelo programa. A caravana, ela roda o estado de São Paulo e nós levamos informação, transferência de tecnologia, resultados de pesquisa do centro nosso, no Instituto de Zootecnia, né? Outro momento marcante foi a comemoração dos 20 anos do canal Terra Viva. A celebração, realizada junto com a raça Brangos, teve transmissão em multiplataforma com apoio da Band Paulista e do canal Agromais. Tem coisa melhor do que isso, comemorar com os amigos dentro da FEICORT os 20 anos do Terra Viva. Muito público, muitos animais, julgamentos, leilões, conseguimos superar todas as expectativas. Então, missão cumprida e que venha a FEICORT 2026. E o Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Estamos de volta e atenção, muita atenção, os companheiros e companheiras boiadeiros que estão vendo a gente aí na frente da televisão. Começa agora mais uma edição do No Campo com as UETs, o nosso programa de toda quinta-feira, com muita informação de qualidade e de utilidade para quem ganha a vida na lida de gado por esta imensidão do sertão brasileiro. Para nós aqui do Terra Viva DBO na TV e para todo mundo que faz parte da nossa imensa audiência, é uma honra e uma grande satisfação poder celebrar aqui toda semana esta nossa parceria com a Zoetis, que é líder global em saúde animal, para falar de sanidade, de preparo no campo e da confiança construída e conquistada ao longo dos muitos anos vividos nesta estrada, né? No programa de hoje, a gente vai conhecer uma ideia muito interessante que está ganhando força e mudando a rotina de um número enorme de fazendas pelo país, que é a farmácia da pecuária. E para esticar uma prosa a respeito desse assunto, a gente está recebendo a visita da publicitária Patrícia Andrade Nobre, gerente de marketing das UETs, que está aqui presente em pessoa e sabedência, e também do médico veterinário Henrique Rupper, coordenador de assuntos técnicos, que vai participar da função interneticamente, falando ao vivo diretamente de Uberaba, nas Minas Gerais.
Pois então, sejam muito bem-vindos e façam o favor de ficar à vontade, que a hospitalidade aqui é a serventia da casa. Patrícia, explicando então para os companheiros e companheiras fazendeiros que ainda não conhecem essa ideia, né? O que é exatamente a farmácia da pecuária? Primeiro, eu queria agradecer muito estar aqui. É um prazer falar de cuidado, bem-estar animal e estratégia. Então, farmácia da pecuária, pessoal, é a ideia de que o produtor, seja ele de qualquer tamanho, tem que ter na sua fazenda um conjunto ali de medicamentos essenciais que vai ajudar ele a estar com previsão de imprevistos, a ganhar agilidade e cuidar do bem-estar animal. A Zoetis partiu de um conceito da farmácia da fazenda e foi para a farmácia da pecuária para estender ali uma coisa que já é um cuidado nosso, né? Que já está no nosso DNA, que é abranger o cuidado de multiespécies. Então, a farmácia da pecuária agora olha para bovinos, equinos, caprinos e equinos. Muito bom. Eu lembro bem da pecuária da farmácia da fazenda, né? Eu acho muito interessante essa ideia de expandir esse universo, né? Agora, ô Henrique, por que é assim tão importante, né, para o pecuarista ter na fazenda uma farmácia estruturada e pronta para dar atendimento no caso de alguma precisão, hein? Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Olha, Sidney, é muito importante a gente ter, né, a pronta entrega ali, disposto de imediato na fazenda, algum antibiótico, algum anti-inflamatório, algum medicamento, né, que vai tratar uma ferida, porque a gente sabe que no dia a dia é comum acontecer algum problema, né, um animal que vem adoecer da noite para o dia, e a gente precisa dar o atendimento o quanto antes. Por isso vem a importância da gente conseguir ali ter na própria fazenda a farmácia da pecuária, né? Esse conceito que vem com todos o nosso portfólio, né? E orientações para que o amigo pecuarista e todos aqueles que estão envolvidos ali na lida com os animais consigam tratar de imediato, né, as criações. Agora, ô Patrícia, mas a farmácia da pecuária, né, não vai substituir o veterinário, né? São situações e necessidades bem diferentes, certo? Certo. O veterinário, pessoal, é um elo essencial ali dentro da farmácia. E aí, quando você pensa em farmácia e quando a gente fala de Zoetis, a Zoetis tem o que a gente chama de cuidados contínuos. O que isso significa? A gente tem um conceito interno e que a gente expande para o nosso portfólio, que é prevenir, predizer, diagnosticar e tratar. Então, a farmácia pecuária da farmácia da pecuária vem desse lugar. Então, o veterinário é um elo importante, porque com a farmácia a gente empodera vocês, produtores, mas com orientação e educação segura. Então, a gente tem consultor técnico no campo para trazer essa segurança para vocês e estar lado a lado de vocês, pecuaristas, no dia a dia e na construção dessa farmácia. Muito bom. Ô Henrique, agora, outras duas questões muito importantes, né, no dia a dia da fazenda são o diagnóstico precoce e os protocolos sanitários recomendados e necessários no cuidado com o gado, né? O que é que a amiga e o amigo pecuaristas têm de saber a esse respeito? Olha, Sidney, muito importante o que você disse, a gente prevenir, né, e até mesmo entender precocemente que as doenças estão acontecendo é fundamental para a atividade, seja ela de leite, de corte ou de confinamento. A gente conseguir diagnosticar com antecedência, de forma precoce, uma doença, permite com que aquele animal, né, ele se recupere mais cedo, a gente vai gastar menos medicamento com aquele animal, tornando o processo, né, mais viável economicamente, e todo mundo sai ganhando, além de usar menos antibióticos, ser melhor para a questão mesmo da cadeia produtiva. Então, hoje, a gente ter, né, a farmácia da pecuária permite isso. Permite a gente diagnosticar mais cedo, tratar mais cedo e o processo em si ser mais fluido. Bom, Patrícia, agora, pelo que a gente estava conversando aqui antes até, né? Tem um produto, um medicamento que é meio que assim o coração da farmácia, né? Que é a terramicina, né? Qual é a importância da terramicina dentro desse contexto? A terramicina é o nosso medicamento herói. Ela é, dentro da farmácia, o medicamento que o pecuarista pode usar como eleição. Então, a partir de uma escuta muito ativa com vocês, produtores, a gente entendeu que a terramicina está nos momentos de mais confiança.
E aí essa escuta trouxe para a gente que vocês valorizam história, legado e vínculo. E aí, a partir dessa escuta, a gente criou uma campanha bastante emocional que fala muito desse legado. E a Terra Amicina está presente ali no dia a dia do manejo do diário de uma produção, de uma fazenda. E aí ela entra nesse filme trazendo confiança nos momentos ali de geração a geração e na rotina diária. Então, por isso que a gente fala muito, né, dessa campanha, que é o Terra Amicina, o coração da farmácia, porque ela está presente ali na confiança, no dia a dia com os produtores. Eu acho legal você falar isso aqui, né, Patrícia, porque a gente que está lidando com pecuarista já há muitos anos, né, a gente sabe que quem vive nessa lida de criar boiada, engordar boiada, lidar com gado, assim, é um apaixonado pelo assunto, né? Agora, o Henrique, como é que é, né, esse papel da Terra Amicina? Como é que ele aparece no dia a dia da fazenda? Olha, Sidney, a Terra Amicina, ela tem uma credibilidade enorme a campo, né? Todas as fazendas que a gente vai, a gente ouve falar dela, né? Existe uma confiança enorme nesse medicamento, né? A Terra Amicina é um antibiótico de amplo espectro, vai pegar diferentes tipos de bactérias e tratar diferentes tipos de doenças, seja uma tristezinha, uma pneumonia, doença de casco, doenças de umbigo, metrite, mastite, ceratoconjuntivite, entre outras, né? O composto dela é a oxitetraciclina desidratada. Isso aí é um nome meio, né, parece confuso, complicado, mas é um composto bem conhecido, né, e muito bem consolidado na indústria farmacêutica. Então, a Terra Amicina hoje, para a gente, como a Patrícia mesmo disse, é o coração da farmácia. Eu lembro desde pequeno, assim como meu avô na fazenda, eu via Terra Amicina, sabe, antes mesmo de ser veterinário. Então, a gente consegue realmente, né, entender o quanto e tanto tempo esse medicamento trabalha e consegue aí tratar os animais. Muito bom, né? Agora, Patrícia, tão importante quanto ter os medicamentos na propriedade, né, é organizar isso tudo, fazer a gestão, né? Como é que a gente faz para não ter bagunça e ficar tudo organizadinho, hein? É aí que entra realmente o conceito da farmácia da pecuária. Ele traz ali, empodera o produtor, porque ele traz organização. Uma das coisas que a gente preconiza quando a gente fala da farmácia da pecuária é a gestão do estoque, entender a validade do produto, saber as carências, colocar ali o estoque necessário para aquela estação que está chegando e ter ali medicamentos essenciais para aquela rotina dos vários sistemas de produção que existem no Brasil. E como que a gente sabe disso? Que o nosso consultor técnico está junto de vocês, traz essa informação para a gente e a gente bolou esse conceito que é basicamente um pronto-socorro dentro da propriedade. Então, a farmácia da pecuária, ela está ali para ser o pronto-socorro, mas para que ela seja um pronto-socorro, tem que ter essa organização mínima ali de entender validade, entender a expira do produto, quando ele vai vencer. E aí, tendo tudo isso bem ajustadinho, você tem um pronto-socorro bem ajustado para o que der e vier dentro da fazenda. Muito bom. Agora, juntando isso tudo que a gente falou, né, com certeza os companheiros e companheiras boiadeiras que ainda não têm vão querer montar urgentemente a sua própria farmácia da pecuária, né? Pois então, Henrique, o que fazer e por onde começar, hein? Beleza. Olha, o primeiro passo é a gente procurar um atendimento dos nossos consultores técnicos comerciais que estão espalhados por todo o nosso Brasil, né? Perto aí de vocês, certamente tem algum consultor que pode atendê-los e assim ouvir vocês, entender o sistema produtivo e a gente montar a farmácia na pecuária de forma personalizada, contendo ali as famílias da Terra Amicina, Terra Cortril, entre outros medicamentos, né? E assim a gente entendeu, opa, nessa circunstância a gente usa mais esse medicamento para tantos animais, para tal período, certo? E além disso, vai uma cartilha, na qual também é passado um treinamento para a equipe. E nessa cartilha vai conter: para tal doença, eu uso esses medicamentos, nesta dose, nesta via de aplicação. E aí todo mundo fica calibrado para executar a farmácia na pecuária. Muito bom. Ô, Patrícia, tem até um site aí, né, para quem precisar de mais informações, qual que é? Isso, o Henrique falou muito bem. Esse primeiro passo, ter esses produtos, mas a gente tem um site, é uma página dentro do site da Zoetis, dedicada, fala um pouquinho do conceito, fala dos benefícios de você adotar os produtos.
a gente explica quais são os medicamentos básicos que você precisa ter lá. E aí, se você entrar no nosso site, se cadastrar, você vai conseguir baixar essa cartilha que o Henrique falou, que a gente está chamando de um guia mesmo de protocolos terapêuticos. Dentro desse guia, você vai ter infinidades de protocolos para tratar várias doenças. Lá você vai entender como é que você guarda, como você armazena, quais são os principais medicamentos e tirar qualquer das suas dúvidas. Muito bom. Bom, é isso mesmo, né? E a gente nem precisaria dizer, porque aqui todo mundo disso tem perfeita consciência, né? Cuidar é estar presente, é pensar antes e estar sempre pronto para não deixar os fantasmas e assombrações passarem da porteira para dentro da fazenda, né? Muito obrigado, Patrícia, muito obrigado, Henrique, e até a próxima. Muito obrigada, produtores. A gente está aqui, a gente da Zoetis está no campo, está aqui também para ajudar vocês para o que daí viessem como a farmácia. Obrigado, Henrique. Boa noite. Beleza. Gente, muito obrigado pela atenção, amigo pecuarista. Nós estamos à pronta disposição para esclarecer todo o nosso portfólio e levar a farmácia na pecuária para vocês. Espero que tenha sido produtivo. Com certeza foi muito produtivo. Bom, e fica aqui a recomendação para o companheiro e para a companheira boiadeiros que nos dão a honra de ter a sua audiência para que montem logo a sua farmácia da pecuária, né, com quem entende de saúde animal. Eu já aproveito para convidar todo mundo para estar novamente aqui com a gente na quinta-feira que vem para mais uma edição do No Campo com as Zoetis. E o Terra Viva DBO na TV recomeça dentro de instantes com o noticiário e o nosso comentário a respeito do movimento do dia no mercado do boi gordo. Aguarde. Cumprindo o planejamento feito e já pegando o eito para levar a boiada para fazer a negociada, a gente faz agora a última conferência para ter bem ciência do preço que está sendo falado para o tipo de gado que por nós será apresentado no mercado. Por causa de um vento frio que subiu lá do baixio do rio na boca da madrugada e persistiu até depois da alvorada, a peonada foi obrigada a tirar o pala da mala para se agasalhar direito e poder começar a lidar com a boiada no eito. Já a respeito do efeito deste despencamento da temperatura em boa parte do Brasil, o que tem para ser contado é que, conforme até já foi falado aqui, na invernada o capim agora está passando de seco para esturricado e daqui para frente lagarto verde não vai arriscar de fazer a travessia do pasto durante o dia para evitar de virar refeição de gavião, né? O caso, então, foi que, com o avançamento do tempo e o empobrecimento do valor nutricional do capim, o que é normal nestas alturas atuais do calendário, quem ainda tinha boiada reservada, esperando uma reação mais acentuada da cotação no mercado pecuário, né, foi obrigado a vender por causa da condição muito ruim das invernadas. O problema é que, justamente agora, com o mês nas suas horas derradeiras, em vez de dinheiro, o que sobrou para o trabalhador brasileiro do último salário foi só uma doce recordação guardada no fundo do coração. De qualquer maneira, para servir de aliviação para a companheira pecuarista, a opinião dos especialistas é de que esta situação vai ser passageira, considerando que o próximo pagamento já está perto de sair, o que deve animar de novo o consumo aqui no nosso próprio terreiro. Ao mesmo tempo, o povo do setor exportador já está comprando rojão e preparando a comemoração por mais um resultado excelente neste junho presente, que está prometendo também entrar para a história com novos registros máximos de volume despachado e de valor arrecadado. E a situação poderia ser ainda melhor para os frigoríficos fornecedores do mercado internacional se o valor do dólar não tivesse recuado em relação ao real. Mas assim mesmo a margem de comercialização está muito favorável, porque o boi brasileiro continua sendo o mais barato do mundo inteiro. Pois então, sem mais enleios nem devorteios, fique o amigo fazendeiro sabelizado de que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 5 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil e nestas 5 praças consideradas, @caiu. A lista destas derriçadas foi encabeçada por Barretos de Araçatuba, aqui em São Paulo, onde o boi foi derrubado para R$ 313, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o tombo foi geral, com o macho voltando para R$ 300 e a fêmea para R$ 275.
No norte de Mato Grosso, a machadada acertou só a cotação do boi, que foi cortada para R$ 313. E em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, a vaca recuou para R$ 290. Pelo chão dos caminhos do Chapadão e por esse mundão, eu vou seguindo meu destino de ser canturino e menestrel sertanejo. No manejo do meu pinho, num desafino, e igual o canarinho, eu também não canto de aluguel. Nas modas que eu faço, eu falo de liberdade. A minha voz e os traços no braço da minha viola estão no serviço da verdade. E por causa disso, eu me dou ao trabalho de pensar antes de falar. Mas, tendo dito uma palavra, eu não retiro, porque é a luta pela justiça e não a cobiça que atiça o meu coração. E foi assim, desse jeito, prestando atenção no eito, vendo, aprendendo e escrevendo, sempre com a intenção de valorizar, defender e divulgar a verdadeira cultura sertaneja brasileira, pura e livre de interferências estrangeiras, que eu publiquei os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que juntos têm mais de 800 dessas prosinhas rimadas que são recitadas aqui no fechamento da nossa apresentação. Se por acaso alguém que tenha gostado quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode ligar para mim mesmo no meu telefone particular, cujo número é 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastico@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E levando no coração uma grande satisfação por ter passado essas horas prazerosas na distinta companhia dos amigos desta freguesia, a gente vai terminando esta prosa e fazendo a retirada, mas já fica combinado uma nova apresentação do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.